Olá, meu amado irmão e irmã, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade de mais um culto de estudo bíblico, nós temos o privilégio de juntos nos dedicarmos à leitura e ao estudo da Palavra de Deus. Ainda não reunidos, mas unidos de alma e de propósito. Eu gostaria de ler um texto que se encontra no Salmo 116. Salmo 116, o salmista começa dizendo assim: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. O salmista aqui relata o seu amor a Deus, porque Deus é aquele que, apesar de estar sentado no alto sublime trono, apesar de ser aquele que detém o poder, a majestade, o domínio, a soberania, também é aquele que ouve a oração daquele que confia nele. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Deus se interessa pela nossa oração, Deus se interessa pela nossa necessidade, Deus deseja que nós tenhamos uma vida plena desde já. E é por isso que Ele diz: invocá-lo-ei enquanto eu viver. Nós sabemos muito bem que o período em que os salmos foram escritos, e muitos dos autores dos salmos passaram por grandes provações, por grandes tribulações. Há seções inteiras do livro de Salmos que são salmos de lamento, de súplica, de choro, justamente porque havia uma grande problemática que também estava junto à vida daqueles queridos. Não diferente de nós, que também passamos por lutas, por problemas, os autores que escrevem o texto santo da Palavra de Deus nos inspiram, nos elevam a exercer uma postura abençoadora das nossas vidas. Ele diz: invocá-lo-ei, ó Deus, enquanto eu viver. Deus ouve a nossa voz, Deus inclina os seus ouvidos para a nossa súplica, Deus se interessa pela nossa tribulação e Deus está próximo para que nós o invoquemos enquanto nós vivermos. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus que nos abençoe nessa oportunidade de estudo bíblico. Ó Deus bendito, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos nessa noite. E pedimos-te, ó Pai, no nome de Jesus, que Tu venhas sobre nós com graça, com poder, com verdade, com misericórdia. E pedimos-te, ó Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos ajude, que o Senhor, ó Pai, nos assista na nossa fraqueza e que o Senhor seja engrandecido em todo o tempo. Nós te louvamos, ó Pai, porque apesar da Tua majestade, da Tua grandeza, Tu inclinas os ouvidos para ouvir a nossa súplica, Tu inclinas os ouvidos para ouvir a nossa petição. E por isso, ó Pai, nessa hora nós queremos colocar todos os anseios do nosso coração, todos os nossos desejos, todas as nossas dificuldades e pedimos que o Senhor, ó Pai, com os ouvidos atentos e inclinados às nossas súplicas, possa abençoar a cada um de nós, segundo a sua vontade, porque a sua vontade, essa sim, é boa, perfeita e agradável. E por isso nós te adoramos, te louvamos, te agradecemos, te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como é bom poder orar a esse Deus, como é bom poder confiar um Deus que não pode mentir e que tem expresso em sua palavra, que tem os ouvidos inclinados para ouvir a nossa súplica. E por isso nós temos motivos para celebrar, para nos alegrar, para regozijarmos diante do Senhor. Por isso vamos cantar um louvor em forma de canção ao nosso Deus.
was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, we have already come. 'Twas grace that brought us safe thus far, and grace will lead us home, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Amém. Como é bom poder cantar louvores ao nosso Deus, como é bom poder expressar com os nossos lábios a grandiosidade do poder de Deus sobre as nossas vidas. E como é bom também termos ao nosso dispor, à nossa disposição, a santa palavra do Senhor. E por isso eu queria te convidar para que, seguindo o nosso propósito, a nossa sequência, abrisse a sua Bíblia aí comigo no livro de Efésios, no capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13. Efésios, capítulo 3, do 8 até o 13. Que diz assim o nosso texto. Efésios 3, versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Palavras do apóstolo Paulo aos Efésios. Queridos irmãos, aqueles que têm acompanhado a nossa jornada no livro de Efésios vão se recordar que na mensagem anterior, ou seja, na semana passada, nós vimos como Deus, pela sua graça, isso é o texto que está em Efésios 2, 3, do 2 até o 7, Efésios 3, do 2 até o 7,
como Deus, em sua graça, escolheu a Paulo para fazer dele um instrumento útil para a propagação do Evangelho. O Evangelho, como a mensagem salvadora através de Jesus, era um mistério que só foi dado a conhecer com o advento do próprio Senhor, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme nós vimos em Efésios 3, versículo 4, e também em João capítulo 1, versículo 1. Tanto a revelação do mistério quanto o conteúdo do Evangelho só podem chegar ao conhecimento do ser humano através de uma revelação de Deus. Podemos ver isso em Efésios 3:5, especialmente na segunda parte do versículo. E como tal, a revelação que procede de Deus constitui-se uma perfeita manifestação da verdade. A verdade do Evangelho pode ser resumida em 3 aspectos. E esses aspectos têm a ver com o fato de que todos os crentes são indistintamente, em primeiro lugar, co-herdeiros com Cristo em toda a rica herança de Deus. Em segundo lugar, os crentes também, indistintamente, são membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em terceiro lugar, os membros, os crentes, são coparticipantes em todas as coisas que são pertinentes a Jesus. E por esses motivos, Paulo considerava um grande privilégio ter sido um dos escolhidos para receber de Deus a revelação do Mysterium, que é traduzido literalmente como mistério, e é essa a sua tradução e o seu significado, conforme nós vimos na semana passada. Paulo também se considerava um grande privilegiado por ter sido escolhido para proclamar a verdade do Evangelho. Paulo tinha dentro do seu coração esse sentimento de gratidão a Deus por entender que todas essas situações na qual ele se encontrava era fruto da graça de Deus, do favor imerecido do Senhor. E de acordo com o texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 8, Paulo se considerava o menor de todos os santos. E qual o significado dessa expressão, o menor de todos? E por que Paulo se referia a si mesmo dessa maneira? É interessante notar que a palavra que Paulo usa para se referir a si mesmo é uma palavra que não existe em nenhuma outra passagem no Novo Testamento, do grego, né? É uma palavra que é elakistotero. Elakistotero, né? E essa palavra significa, na realidade, algo que Paulo mesmo, algo que foi inventado ali pelo apóstolo Paulo, quer dizer menos que o mínimo ou menor do que o mais baixo. É um neologismo, como nós dizemos na linguagem, uma palavra que Paulo inventa para dizer que ele era o menor até do mais baixo daqueles que eram conhecidos, né? O menos do que o mínimo pode ser uma tradução. E entre os vários motivos que poderiam levar a Paulo a se referir a si mesmo dessa forma, nós podemos alistar alguns que estão expressos no contexto da Escritura. Um dos motivos poderia ser um trocadilho até com o significado do seu nome romano, que é Paulo, cujo significado é literalmente pequeno. A tradição costuma indicar também que o apóstolo Paulo era um homem de pequena estatura, era alguém que costumeiramente as pessoas chamam de baixinho. E Paulo também era alguém que não se considerava digno sequer de pertencer ao povo de Deus, quanto menos de ser objeto da escolha de Deus para receber a revelação e tornar-se aí um pregador da palavra. E por quê? A resposta nós encontramos lá em Atos, no capítulo 7, do versículo 58 até o capítulo 8, versículo 3. Diz assim o texto: E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu.
Versículo 1 do capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Saulo, ou Paulo, era alguém literalmente cruel, alguém que cumpria à risca a sua perseguição, o seu zelo judaico. Capítulo 9 do livro de Atos, versículo 2, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Depois nós vemos em 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 12 ao 17, onde Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para o homem nessas condições, alguém que havia feito o que Saulo havia feito, alguém que havia literalmente assolado a igreja, era realmente um privilégio poder ser usado como um instrumento de Deus, meus irmãos. Esse é o tema da nossa meditação nessa noite. E de acordo com o texto base dessa exposição, o ministério de Paulo era constituído de 3 estágios diferentes. Em primeiro lugar, o ministério de Paulo tinha o objetivo de tornar manifestas as insondáveis riquezas de Cristo aos gentios. Está no versículo 8 do capítulo 3. Amém, diz o apóstolo Paulo, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Em suas próprias palavras, Paulo diz que recebeu a graça de evangelizastai, que significa pregar no sentido de trazer ou de anunciar as boas novas. As boas novas de Jesus são tão impressionantes, meus queridos irmãos, que só existe uma maneira de Paulo se referir a elas: insondáveis riquezas de Cristo. Aleluia! Paulo coloca nessa frase, insondáveis riquezas de Cristo, o exemplo do que é o Evangelho, a mensagem da qual ele se tornou um embaixador. Mas quais seriam essas riquezas que Paulo faz menção aqui? Nós já tivemos a oportunidade de ver muitos aspectos dessas riquezas aqui. Vamos recordar uma parte do que nós já vimos. Eu vou listar 31 dessas riquezas que nós já vimos. Primeira, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. Segundo, nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, diz o texto. Fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus.
Fomos, segundo o texto, predestinados em amor para sermos adotados como filhos de Deus. Fomos redimidos, libertados da condenação e do poder do pecado. E um dia seremos libertados da própria presença do pecado. Fomos também perdoados de todos os nossos pecados mediante o sangue de Jesus. Deus também derramou de forma abundante sobre nós a riqueza da sua graça. Deus nos revelou através de Jesus o mistério da sua vontade e por isso fomos feitos herança de Deus. Fomos predestinados para servir como elementos de louvor da glória de Deus. Fomos selados com o Espírito Santo de Deus. Recebemos o Espírito Santo como penhor de que Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Fomos colocados no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Recebemos de Deus o Espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento. Tivemos os olhos dos nossos corações iluminados por Deus. Fomos ressuscitados dentre os mortos. Fomos também assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais, à destra de Deus. Recebemos de Deus a vida verdadeira quando nos encontrávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E como consequência somos salvos pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e não através da prática de boas obras. Somos salvos para praticar as boas obras, mas não por elas. Estávamos longe de Deus, mas fomos aproximados por intermédio de Cristo. Jesus também derrubou todas as paredes de separação, criando um novo homem e uma nova sociedade. E com isso fomos reconciliados com Deus. Temos paz com Deus, somos também reconciliados uns com os outros. Temos todos acesso ao Pai através de um só Espírito. Estamos sendo edificados em um edifício espiritual no qual o próprio Deus irá habitar. O mistério de Deus nos foi revelado através da vida de Jesus e por isso somos cordeiros com Cristo em toda a rica herança de Deus. Somos membros também do mesmo corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. E por último, das 31 que eu alistei, somos coparticipantes em todas as coisas que são pertinentes a Cristo. Quanta coisa, quanta bênção! E muitas vezes nós não meditamos a respeito disso. Diante de tudo isso, meus irmãos, o que resta a nós é que nós nos curvemos na presença de Deus em reverente adoração. Que nós precisamos nos lembrar de tudo isso, do quanto nós já somos abençoados. Toda a verdade revelada nos é concedida para ser compartilhada e não para ser monopolizada. Quando a igreja de Deus estiver convicta de que a mensagem do Evangelho é tanto verdadeira quanto representa riquezas insondáveis a todos os seres humanos, então nada poderá impedi-la de proclamar as boas novas, que é a nossa função primordial para glorificar a Deus. Mas há uma segunda coisa no texto que nós lemos, no ministério de Paulo. Em segundo lugar, esse chamamento, esse ministério tinha um objetivo de tornar manifesto o mistério de Deus a todas as pessoas. Olha o que diz o versículo 9 de Efésios 3. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculta em Deus, que criou todas as coisas. A palavra manifesto em nossas Bíblias, na versão Almeida Revista Atualizada, ela traduz uma expressão antiga que é photisai, uma expressão grega que literalmente quer dizer iluminar ou tornar evidente. Mas por que isso é necessário? Por que essa evidenciação se torna necessária de acontecer? Sabe por quê, querido? Porque os seres humanos sem Deus estão imersos nas mais densas trevas. A condição do homem, do ser humano sem Deus, é extremamente precária, conforme nós vemos em Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o 3. E por esse motivo
é necessário que esse ser humano seja alcançado com a poderosa mensagem do Evangelho iluminada pelo Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus disse a Paulo que esse seria o ministério dele. Atos capítulo 26, de 15 a 16 diz: Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para constituir-te ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deus mesmo constituiu Paulo nesse santo ministério. E escrevendo aos Coríntios, Paulo enfatiza essa verdade pertinente a todos os crentes, ao dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6, porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, em face de Cristo. E em terceiro lugar, meus amados irmãos, o ministério de Paulo tinha o objetivo de tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus a todos os principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios capítulo 3, no versículo 10. Paulo diz assim: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O resultado direto da pregação do Evangelho é o surgimento da igreja do Senhor Jesus, que é o corpo de Cristo. E é através da igreja que a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida de todos os principados e de todas as potestades nos lugares celestiais. A igreja, essa maravilhosa comunidade de pecadores salvos pela graça de Deus, essa comunidade multirracial, multinacional, multicultural, é o meio pela qual a multiforme sabedoria de Deus se manifesta. À medida em que o Evangelho se espalha pelo mundo, existe um verdadeiro drama em movimento que somente Deus conhece integralmente. Assim, temos a história, é apenas um grande teatro, o planeta Terra que não passa de um grande palco, e os crentes, os cristãos de todos os lugares que são os atores sobre esse palco. Deus é o autor e o produtor e também o diretor, e controla cada um dos detalhes. Ato a ato, cena a cena, a história prossegue. E aí você pode se perguntar, mas quem é a audiência? Toda peça, toda encenação, toda montagem teatral tem uma audiência ou visa uma audiência. Segundo Paulo, a audiência são os principados e as potestades que habitam nos lugares celestiais. E quem são esses principados e potestades? Nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, para não irmos além daquilo que a Bíblia nos diz. Hoje em dia, existem inúmeros ministérios de cura e libertação que alegam não apenas saber com exata precisão quem são esses seres, mas chegam ao cúmulo de alegar que conhecem até o nome dos mesmos e que, inclusive, são capazes de mapeá-los cidade por cidade. 2 Pedro capítulo 2 e também Judas tem bastante a nos dizer a respeito desses que falam de coisas que realmente não entendem e cujo propósito é apenas aparecer, se mostrar. É importante, meus queridos irmãos, entendermos que as palavras usadas por Paulo, principados e potestades, são palavras comuns que podem se referir tanto a seres humanos quanto a seres
não vãos. Seja qual for o sentido que Paulo deseja dar a essas palavras, é importante destacarmos o seguinte. Primeiro, esses seres não são oniscientes. Da mesma maneira que Paulo e outros precisavam receber uma revelação divina acerca do mistério do Evangelho, estes seres também só percebem aquelas coisas que Deus deseja revelar. Foi do desejo de Deus revelar seu plano eterno a todas as suas criaturas, sejam humanas ou não, somente através da igreja. Não houve nenhum tipo de revelação direta ou preferencial aos principados e potestades, seja de que ordem for. É somente através da igreja que tanto a multiforme sabedoria de Deus, que nós vimos no versículo 10, bem como o eterno propósito de Deus, que nós vimos no versículo 11, tornam-se plenamente conhecidos. A igreja, como o centro da revelação de Deus, será o objeto da nossa próxima mensagem, porque nós precisamos partir para o encerramento. E a conclusão que nós chegamos aqui, meus queridos irmãos, é que porque estamos em Cristo, porque nós cremos para a salvação em Cristo, nós podemos compartilhar de riquezas que são realmente insondáveis. E por isso nós precisamos nos empenhar em conhecer e em nos apropriar cada vez mais e mais de tudo que é nosso, porque nós estamos em Cristo. A igreja é algo maravilhoso, porque a igreja é algo multicultural, multinacional, multirracial. A palavra multiforme no original quer dizer multicolorido, poliglós. Todos os crentes têm a mesma posição, absolutamente todos estão em Cristo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E por esse motivo, meus queridos irmãos, somos todos irmãos e ninguém está acima de outrem, porque estamos no mesmo nível, estamos em Cristo. Quando a igreja funciona como deve, o plano eterno de Deus, bem como a sua multiforme sabedoria, ficam manifestados a todos os seres criados, sejam eles humanos ou não. E para refletir, para que nós encerremos o nosso momento, como eu e você estamos vivendo hoje a nossa vida comunitária? É lógico, é evidente, nós sabemos disso, que a nossa vida comunitária está um pouco limitada, ou bastante limitada, tendo em vista que as nossas reuniões públicas ainda estão impedidas de acontecer. O coronavírus mudou a dinâmica de ser igreja, de congregar. Mas o que eu quero dizer é como está a nossa comunhão com Deus e uns com os outros. Nossa vida como corpo de Cristo. Sabemos muito bem que ser igreja transcende muito a questão da geografia, a questão de ter um prédio, um endereço. Ser igreja é ser servo de Cristo, é ser habitação do Espírito onde quer que nós estejamos. Obviamente, isso não nos exime da responsabilidade e da necessidade de estarmos congregados. Temos inúmeros textos que falam disso. Como está a nossa vida de comunidade, a nossa comunhão? Estamos refletindo nessa vida o propósito e a multiforme sabedoria de Deus? Ou estamos apenas sendo mais um bando perdido no meio dessa terrível situação em que a cristandade se encontra no século XXI? Querido irmão, quando o mundo e os anjos, bons e maus, olham para nós, eles são capazes de compreender o propósito de Deus nas nossas vidas? Como eu li essa semana, se você fosse preso por causa de Jesus, será que haveriam provas suficientes para condenar você? Será que você estaria sendo um bom cristão? Somos o espelho daquilo pelo que o Filho de Deus se sacrificou. Será que somos? Será que estamos sendo? E a resposta diante dessas perguntas, elas são determinantes. Sabe por quê? Porque se nós estivermos fracassando em alcançar esses objetivos, esse é um bom momento para que nós recomecemos. Essa é uma boa hora. A Bíblia diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não sabemos quanto tempo temos. Estamos sempre surpreendidos o tempo todo. E eu e você, detectando essa falha,
possamos confessar a Deus o nosso pecado de não conformidade e pedir que Ele nos ajude a sermos aquilo que Ele deseja, o espelho que Ele deseja que nós sejamos. Afinal, nosso Deus é rico em perdoar e especialista em usar pecadores, como bem disse o apóstolo Paulo. Queridos irmãos, que Deus possa nos abençoar, para que esse seja um tempo também de reflexão, de conserto e de transformação para a glória de nosso Deus. E eu gostaria de orar por esse propósito. Orar por você, orar por mim também. Todos nós estamos sendo construídos segundo a forja do Altíssimo, segundo a bigorna de Deus, para que nós sejamos aquilo para o qual Ele nos chamou. E que nós possamos perceber que precisamos caminhar, como disse o apóstolo Paulo, rumando para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar? Ó Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo maravilhoso privilégio que o Senhor nos concede em podermos sermos Deus. Muito obrigado, porque essa graça que nos alcança, ela é algo misterioso, ela é algo que não encontra em nós nenhuma resposta plausível, nenhum motivo para nos alcançar, a não ser o próprio amor do Senhor. E que nesse momento, ó Pai, no nome de Jesus, o Senhor esteja abençoando a cada um daqueles que ora comigo, para que o Senhor seja glorificado, bendito e exaltado, e que nós todos sejamos abençoados com a grande bênção de sermos chamados para proclamar a verdade do Evangelho e viver essa verdade. Abençoa-nos, ó Pai, transforma-nos e ser louvado e engrandecido é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido irmão e irmã, que Deus abençoe a sua vida. Eu queria dar um recadinho rápido aqui, antes de nós encerrarmos, é que nesse domingo, dia 10, nós teremos aqui na igreja, das 15 às 18 horas, um momento de oração e de ação, né? Orar porque nós sabemos que tudo depende de Deus, mas agir também porque fomos salvos para as boas obras. E por isso, nós vamos estar de 15 às 18 horas, abertos o templo, ainda não podemos ter aglomerações, todos precisam estar de máscara, para atender os irmãos com oração, né? Orando pelas famílias. Vamos orar de forma individualizada, não podemos aglomerar. Chegar uma família com várias pessoas que estão na mesma casa, não é problema, é óbvio que elas já estão no mesmo ambiente, mas de casas diferentes, sempre atendimento individualizado, né? E você também tem o privilégio e a oportunidade de poder, nessa oportunidade, trazer a sua doação em alimentos não perecíveis para a confecção das cestas básicas que o Ministério de Ação Social e Diaconia faz para abençoar famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, te espero aqui domingo, das 15 às 18 horas, todo mundo de máscara, para que nós cumpramos os protocolos aí, né, para que Deus seja glorificado também no meio disso, né? O atendimento não vai ser demorado, porque nós queremos atender a todos que vierem. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Receba uma bênção. Com o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Cristo vivo de Deus e que as consolações ternas do Espírito Santo estejam com você e com todo o povo de Deus que está espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.